senhores e senhoras parlamentares, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV Câmara, recebemos ontem, no Senado Federal, senadores e deputados ligados aos direitos humanos, uma comitiva suprapartidária de 14 eurodeputados que compõem a delegação para as relações do Mercosul e para relações com a República Federativa do Brasil. Os recebemos na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, depois seguiram para a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, apresentada pelo senador Capiberibe, que fez convite ao presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara, o deputado Paulão, para participarem conjuntamente, onde foram debatidas as graves violações aos direitos indígenas e quilombolas no Brasil. Lideranças indígenas e de organizações da sociedade civil manifestaram as graves violações de direitos humanos agravadas no atual governo. A delegação, com partidos nos vários espectros políticos, através dos seus presidentes, deputado Fernando Ruas e Francisco Assis, manifestou-se de forma que nos gratifica seu compromisso com os direitos humanos, acima das disputas e ideologias dos partidos, e a determinação de instituir nos acordos comerciais cláusulas que visem a proteção dos direitos humanos, no caso do Brasil, especialmente dos povos indígenas e quilombolas, duramente atacados pela omissão do poder público e pelos projetos de desenvolvimento do capital. Esta relação de parlamentares defensores dos direitos humanos no Brasil com o Parlamento Europeu está se estreitando há alguns anos. Em dezembro passado, uma comitiva de eurodeputados viajou conosco ao Mato Grosso do Sul para conhecer a situação dos Guarani Kaiowá sufocados pelo agronegócio. Outros parlamentares europeus visitam vários lugares do país. Em novembro próximo, vamos ao Parlamento Europeu, em Bruxelas. Até o final do ano, o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul deverá ser concretizado. Temos certeza de que a garantia dos direitos humanos estará fortemente presente. Percebemos como manifestação comum a concordância com medidas que coíbam a comercialização de produtos banhados de sangue indígena, de quilombolas, de agricultores familiares, das populações das águas e das florestas. Gratifica-nos a solidariedade dos colegas parlamentares com os povos da América Latina na defesa dos direitos da humanidade. Lamento que os eurodeputados tenham vindo ao Brasil, que vive uma situação mais grave que em dezembro passado, e passo a citar alguns episódios. A presidência do país está tomada por um grupo político e econômico que se protege de ser punido pela justiça a qualquer custo e implanta um projeto que não passou pelas eleições democráticas de 2014, onde as minorias políticas e econômicas, indígenas, negros, mulheres, LGBTs, trabalhadores e trabalhadoras são duramente atacadas. A pauta dos setores econômicos mais arcaicos, do agronegócio, da mineração, da indústria, empenhados em desmontar as legislações ambiental, trabalhista, de direitos humanos dos povos quilombolas e indígenas, foi assumida pelo governo Temer, desaprovado por 95% da população. O governo tenta anular no país o conceito internacional de trabalho análogo à escravidão. Cancelou a publicação da lista suja do trabalho escravo, dando aval a práticas criminosas. Os setores mais ricos ganham perdões e doações
como a dívida de 10 bilhões de reais do agronegócio com a Previdência e os 100 bilhões em patrimônio doados às teles. O petróleo do pré-sal, estatais de energia, aeroportos, terras para mineração e agricultura, tudo está sendo leiloado no mercado internacional. Na conquista de terras para o agronegócio, cresce a lista de crimes e impunidade. O crime de Mariana não teve nenhuma punição à Vale até hoje. O massacre de 9 trabalhadores rurais no município de Colniza, no Mato Grosso, o ataque aos índios Gamela, no Maranhão, o ataque a líderes quilombolas do Marobá dos Teixeiras, em Minas Gerais, o assassinato da presidente da Associação de Moradores do assentamento 1º de Janeiro, Cátia Martins, no município de Castanhal, Pará, o assassinato do trabalhador rural Etevaldo Soares Costa, em Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará. E vejam que crueldade, o assassinato de Valdomiro Costa Pereira, militante do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terras, em Parauapebas, no Pará, na UTI do Hospital Geral, onde se recuperava de um atentado que sofrera no seu lote em Eldorado do Carajás. Garimpeiros assassinaram os índios isolados, conhecidos como flecheiros, no rio Jandiatuba, afluente do rio Solimões, na fronteira com Peru e Colômbia. Outro atentado foi contra os Varicama, Japá, na terra indígena Vale do Javari, extremo oeste do Amazonas. Mais de 20 mortos. Tragédia maior que o assassinato de 16 Yanomamis em Roraima em 1993. Ninguém foi punido. A estrutura do Estado é deliberadamente enfraquecida. O INCRA perdeu 40% do recurso para reconhecer as terras de quilombo. O decreto que regulamenta as titulações está sob júdice. O orçamento da FUNAI foi cortado em quase 50%. Já estou aqui. O corpo técnico em 20%. Temer impôs o marco temporal aos atos do Executivo. Tentou extinguir a Reserva Nacional de Cobre e Associados. Anulou a ancestralidade da terra indígena Jaraguá. Devolveu os processos de reconhecimento de terras indígenas, mais de 21 processos, deputada Érica Cocai, a fase inicial de estudos. Isso é um atraso enorme para o direito à terra dos povos indígenas no nosso país. Na última sexta, dia 27, servidores do INCRA, FUNAI e ICMBio em Humaitá, no Amazonas, foram atacados por coibirem o garimpo ilegal e a invasão a terras indígenas. As sedes dos órgãos, 7 veículos e uma barcaça foram incendiados. No Amapá, sojeiros e políticos grileiros anunciam o complexo portuário Porto Norte Brasil, assim se chama, com grande propaganda na TV. Um empreendimento do agronegócio em cima de um quilombo e área de preservação. Lideranças negras são ameaçadas. O crime afronta o Estado, tendo como senha a omissão e a conivência dos ocupantes. O Executivo e boa parte do Legislativo executam o que manda o poder econômico. O Judiciário é moroso. Destoante é a Justiça do Trabalho, ameaçada de ser extinta por deputados, senadores, ministros. A solidariedade entre os parlamentares e a solidariedade internacional é a forma que vejo para coibir esses crimes de lesa humanidade e para defender as milhares de vidas humanas ameaçadas permanentemente pelo capital. O direito à vida não pode ser suplantado pelo direito ao lucro e deve ser cláusula determinante nos acordos comerciais. Fico feliz, eu peço um minuto mais, senhor presidente, para concluir.
Fico feliz em conhecer essa decisão, obrigada, consistente do Parlamento Europeu, independente do espectro partidário do qual façam parte seus membros. O direito à vida, os direitos humanos defendidos por todas as ideologias é superior a todas elas. Muito obrigada, senhor presidente, e eu peço a divulgação desse discurso nos meios de comunicação desta casa e na Voz do Brasil. Muito obrigada.